Olá, vamos para mais um vídeo com 3 pedidos que eu vou fazer em uma peça só. Trabalhando com a minha argamassa AC3 branca da Cola Vite, usando luvas e máscara, eu peneirei. Esse é meu copo medidor, que é um copo de plástico de requeijão, e foram 5 copos de argamassa. E por final, a água. Quando colocar a água, vai colocando a água aos poucos e mexendo. É assim que eu gosto de trabalhar com a minha argamassa. A massa, ela é mole, mas ela é consistente. Pegando os potinhos para fazer as cores, vou colocar 2 colheres de sopa da massa pronta. Vou pegar o corante líquido laranja e pingar 20 gotas. Quando a massa engrossar, é só colocar um pouquinho de água que ela volta ao normal. Olha esse tom de laranja. Pegando o corante líquido marrom, vou pingar 10 gotas. Olha a tonalidade do laranja como ficou bem escuro. Agora, vou pegar o corante líquido preto e vou pingar 1 gota. Olha essa tonalidade que ficou escura, é o terracota. Deixei escuro porque a peça ela vai clareando e a cor também. Agora fazendo uma outra cor, pegando o corante líquido amarelo e pingando 10 gotas. Engrossou, coloca um pouquinho de água que ela volta ao normal. Olha esse amarelo. Pegando o corante líquido preto e pingando 5 gotas. Olha a tonalidade desse verde, é muito escuro. É um verde musgo muito mais escuro. Então vamos para o molde contra molde. Esse é um pote de macarrão de acrílico, já fiz essa peça aqui no canal. Tem um vídeo só do contramolde, eu fazendo e explicando. Como eu já fiz com esse contramolde, eu vou pegar o contramolde feito com raio-x. Mostrei para vocês até naquele vídeo. Então, enchi de pedrinha e coloquei as tampinhas de papelão. Eu sempre verifico e vejo qual vai ser a boca do meu vaso. Então, pegando o molde, já deixo a marcação que é o fundo do meu contramolde. E pego uma tampinha, né, para poder não sujar a toalha e vou passar a vaselina líquida no contramolde e no molde. Pegando o molde, mostrando para vocês e colocando o contramolde. Eu vou centralizar. Como o cilindro é muito comprido, eu fui arrumar a câmera para poder ver melhor, senão não ia conseguir fazer o vídeo direito. Agora sim. Vou pegar a bacia e misturar, mexer muito bem a massa. Pegando as cores, mexer muito bem e colocando em bolas. Em bolas, você pode colocar dessa forma mesmo ou mexer a bacia, que eu gosto, e olha o efeito. E vou jogar tudo dentro do molde, então eu tenho que acertar, porque na hora que eu jogo a massa, o contramolde mexe. É claro que daí o vaso não vai ficar centralizado, a boca dele não vai ficar certinha, mas tudo bem. Até me deram uma dica de colocar cola quente embaixo. Eu estava sem o bastão da cola para fazer esse teste. Na próxima eu farei sim. Então, vocês viram aí, olha o efeito que está fazendo na peça.
É claro que mexeu o contramolde, aí eu dou uma arrumada, aí eu pego o pano para limpar as mãos, pego o palito para dar uma empurrada e assim eu vou acertando. Com essas batidas que eu dou no molde, também vai me auxiliando com as bolhas e acertando a massa no molde. Sempre dou uma batidinha no molde, agora eu tô dando uma olhada no geral e vou colocar as cores em cima. Deixa eu aproveitar e agradecer a todos vocês. Vocês que estão aqui comigo desde o começo, você que chegou agora, seja bem-vindo. E você que é membro do canal, muito obrigada. Gratidão. Lá no Instagram tem várias fotos de vaso cilindro com esse efeito e pediram para fazer aqui no canal. Então, o que eu faço? Eu vou empurrando a massa que eu coloquei aí na borda que vocês viram e vou afundando. E também aproveito, vou furando as bolhas com o palito sem desmanchar o desenho. Como eu vou afundando o palito, aí eu pego e também limpo com a colher. E assim eu vou fazendo na peça toda. E eu aproveito e vou furando as bolhas, porque quando você joga a massa no molde, dá muitas bolhas. E mesmo vibrando, ainda fica as bolhas, porque tem que vibrar muito. Mas eu não ligo. Até já falei aqui no canal e lá no Instagram, eu gosto com bolhas ou micro bolhas. Então, vocês viram o efeito que eu joguei a massa no molde e com o palito. O que eu vou fazer agora? Depois de tanto fazer isso com o palito, sobe e desce, é claro que a borda, que na verdade é o fundo da minha peça, ficará com muita rebarba. Peguei o palito de dente e fui limpando, tirando o excesso da massa. É claro que vou lixar quando eu desenformar. Então, vou deixar desse jeito. Vou deixar de 3 ou 4 dias no molde, vai depender do clima. E voltarei para desenformar. Deixei 4 dias no molde porque aqui está muito frio. Mostrando para vocês, olha aí a massa, porque o contramolde mexeu. E entro com o secador quente. Eu dou uma balançadinha e vou puxando o molde devagar e assim vou desenformando. Com o estilete, vou tirar o papelão em cima, o pedrisco e depois vou tirar o papelão embaixo e vou raspar do jeito que vocês viram aí. Então, o contramolde mexeu e não ficou centralizado a boca. Vou puxar as laterais, vou limpando, tirando o excesso e com calma eu vou puxar para sair o contramolde. Aí eu vejo o fundo para tirar o excesso e assim eu vou limpando. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o estilete, vou raspar a marca do molde e contramolde. Vou fazer um pouquinho para vocês verem e volto com ela toda pronta. Então, veja o que eu fiz. Já raspei com estilete e também aproveitei e já fiz o acabamento com a lixa massa 220 para dar aquele acabamento na borda. E no fundo eu fiz a mesma coisa, passei a lixa aí é onde eu estou passando o dedo. O que eu vou fazer agora? Deixar a peça secar bem na sombra para voltar com o processo final, que é a impermeabilização.
Antes de eu impermeabilizar a peça, vou mostrar a minha mesinha giratória que pediram aqui no canal. Então eu tiro esse saco de plástico, que é um saco de lixo. Eu coloquei um outro saquinho, né, para não sujar, porque ele solta, né, uma graxinha. Então essa é a peça que meu marido fez. Na verdade, eu já tenho mais de 4 anos. Essa madeira é aquele madeirite de construção, que vocês falam madeirite naval. E aí, em cima, que é onde, né, que fica a mesinha giratória, é uma chapa de ferro. E ele pintou de preto para manter conservado. E eu ponho o saco de lixo porque eu acho mais fácil na hora de limpar também quando suja. Então, na época, isso há mais de 4 anos, ele fez uma pesquisa aqui no YouTube como se faz uma mesa giratória. Não se preocupem, porque nós vamos fazer uma mesinha e vou mostrar para vocês como vai ser mais fácil do que essa que eu mostrei agora. Então, vamos entrar com o processo de impermeabilização. Eu uso a Smart Resina da Dry Leves. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, o site aonde comprar e um cupom de desconto que você terá com PATI 5. Vocês sabem que eu gosto de colocar no pote separado para não manchar o impermeabilizante. Fui buscar a peça. Então, está aí, ela sequinha, e agora que eu reparei que não dá para ver em cima, tinha que ter arrumado aqui a câmera. Mas tudo bem, vocês já sabem. Vou passar 3 demão, a cada demão respeitando em duas horas. Vou fazer isso na peça toda, eu impermeabilizo tudo. Então, vou mostrar um pouco e voltarei com a peça pronta. A peça ficou pronta, toda impermeabilizada. Estou mostrando a técnica do palito, né, que vocês estão vendo aí nessas 2 cores, no terracota e no verde musgo escuro. Esse desenho é quando eu joguei a massa no molde e essas 2 cores que eu coloquei para vocês verem a tonalidade e o desenho, como que ia ficar. Então, foi dessa forma que me pediram para fazer, na cor terracota, no verde musgo e esse detalhe. Vocês viram que eu apontei aí que deu pequenas bolhas, mas bem pequenas mesmo. Então, ficou dessa forma. Agora, centralizar. Infelizmente, mexeu o contramolde na hora que eu joguei a massa. Foram, acho que 3 peças que ficaram dessa forma. As outras, que tem até lá no Instagram, que são várias, não. Mas tudo bem, não se preocupe que eu já estou fazendo outra peça com a cola quente. É claro, vou testar e fazer comparação com essa peça. Então, esse é o vaso cilindro, que é o modelo que na época eu desenvolvi dessa forma para colocar plantas e flores desidratadas. Como a borda não ficou centralizada, então o preenchimento da flor nem aparece. Então nem me preocupo, porque todos que saíram dessa forma eu vendi. Em relação às cores, me pediram para fazer. Aí fica a critério de vocês. Gosto, cada um tem o seu. Então usem a criatividade. E aí, gostaram? Me diz aqui, vou gostar de saber. Espero vocês num próximo vídeo.